Juntos na Web você, programa Juntos na Web, né? Sempre alegre, sempre pra cima. Relembrando aí, né, a música Ma Baker com Boney M. Nossa, rapaz, essa música é boa, hein, José? O que você acha? Não lembro muito bem, né? Não é da minha época. Não é da sua época, né? Não é. Você não tinha nem nascido. Eu já tinha passado essa época. Já tinha passado a época, sim. Entendeu? Antes a gente ouviu a Rita Lee, que é o nosso destaque musical de hoje, cantou aí pra gente. Que música que ela cantou mesmo, Zé? Você não fala nada? Como é que é a música que ela cantou? Você esqueceu até o nome. O Algado aqui conversando com a sua amiga no estúdio. Então tá certo, Cor de Rosa Choque, né? Cantou a nossa amiga aí, Rita Lee. Mas não é Rita Lee que você falou. É ali. Você e Astrogilda também estão ali, né? Gente, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio hoje uma moça muito simpática, né? Aliás, antes de mais nada, eu fiz questão de tietar, viu, Soninha? Questão de tietar. A gente está recebendo a Sônia Francine Gaspar Marmo, ou simplesmente Soninha Francine, né? Como todos a conhecem. Eu prefiro chamar de Soninha. Porque desde que eu acompanho a Soninha, não te cortando, da TV Cultura, do Rock Go, né? O MTV, não assisti muita coisa, mas assisti bastante programa. Rádio Globo, ESPN, e assim vai. Eu sou bem fã, viu? Sempre acompanhei a Soninha. Soninha, eu gostaria primeiramente de agradecer imensamente a sua visita aqui. Muito nos honra, né? Nesse nosso estúdio aqui pequenininho, tudo humildezinho. Uma moça como você, que é formada pela USP, né, em jornalismo, aliás, você foi em cinema, trabalhou na MTV, trabalhou também na TV Cultura, tem uma bagagem enorme, é política, então gostaria de deixar você muito à vontade, Soninha, um prazer enorme conhecê-la pessoalmente e receber você aqui no nosso estúdio, por favor. Quanto a ter feito muitas coisas, o pessoal brinca comigo que eu sou muito ex-MTV, ex-TV Cultura, ex-Rádio Globo, ex-ESPN Brasil. E eu que estou me sentindo muito bem acolhida aqui. Vocês são os queridos. Ainda encontrei de passagem Dona Astrogilda, né? Sim, o nome dela. Encontrei de passagem. Daqui a pouco ela volta, mas a gente, quando chega convidada, né? A gente põe ela lá fora, que ela dá muito pitaco, sabe? Não, principalmente quando é convidada, né? Ela não se sente muito bem, né? Ela me olhou com uma cara assim meio brava, meio desconfiada, mas eu sei como é que é. Tem medo de cara feia, não? Exatamente. Não tem, não. Tá certo. Soninha, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Como foi que... Porque, pelo que eu estou lendo aqui, você fez a Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, você estudou na mesma turma de uma atriz famosa, né? Como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. E aí, de repente, você percebeu que não era bem isso que você queria, você migrou para outro lugar, como é que é? Na verdade, era bem isso que eu queria, mas não deu certo. Não deu certo. Já falei que se eu escrever um livro da minha vida, vai chamar assim, quase tudo que eu queria deu errado. E tudo bem, porque eu queria mesmo fazer faculdade de cinema para fazer cinema no Brasil, sabendo que era muito improvável que eu conseguisse fazer cinema no Brasil. Ainda hoje, em que a gente pode quase falar em uma indústria cinematográfica brasileira... Ainda assim, para você ser cineasta, você dirigir um filme, você tem que ser empreendedor também. Não existe um estúdio, uma produtora que faça filmes em seguida e que contrate diretores e roteiristas. Normalmente um dos dois, ou diretor ou roteirista, tem uma ideia, tem um projeto, cata esse debaixo do braço e vai atrás dos recursos necessários para que ele seja realizado. Certo. Então, ainda hoje, não é uma carreira profissional que tem vagas abertas mediante seleção. Sim. É necessariamente empreendedorismo. Quando eu entrei na faculdade de cinema, em 89, o cinema brasileiro já vinha capengando fazia muito tempo. E foi quando o Collor assumiu a presidência, e uma das primeiras medidas dele foi extinguir a Embrafilme. A Embrafilme era a produtora estatal de cinema no Brasil, e que tinha realmente muitos problemas. Era um cabidão de emprego, os critérios de seleção eram super discutidos. Então, não foi necessariamente ruim encerrar as atividades da Embrafilme. O problema foi fechar a estatal que produzia cinema e não colocar nada no lugar. Entendi. Então, o que já era quase inexistente, que era a produção cinematográfica no Brasil, só tinha sobrevivido praticamente a pornochanchada, virou cinema em extinção. A sua intenção, então, era fazer cinema, né? Você não pensava em teatro, televisão, não, era cinema mesmo que você queria teatro fazer. Eu também pensei antes, mas também não deu certo. Viver de teatro também não é exatamente fácil. Então, tinha um grupo de teatro amador,
Adorava aquele meu grupo, adorava os meus colegas e o diretor e o que a gente estudava no grupo. E meu sonho era que aquele grupo amador se transformasse numa companhia profissional. Sim. Mas o fato de ser amador significa que as pessoas se sustentam de outras maneiras. Então, um é bancário, o outro era professor de ensino primário. E chega uma hora que você não consegue mais conciliar a necessidade de ensaiar a peça com o seu horário de trabalho. Então, o grupo amador foi se desmontando até que... É como um time de final de semana. Se reúne só para bater uma bola. É mais ou menos por isso. Mas aí, para jogar no fim de semana, não precisa treinar, né? Sim, verdade. Mas para apresentar uma peça no fim de semana... Tem que ensaiar. E ralar muito, né, Soninha? Tem que ensaiar. E aí o pessoal até tem o sábado à noite livre para fazer a apresentação. Mas não tem o tempo durante a semana. Então, eu desisti do teatro, ou o teatro desistiu de mim, como queira. Entrei na faculdade de cinema sabendo que dificilmente eu iria viver de cinema a menos que eu conseguisse passar o chapéu e reunir os recursos necessários para fazer um filme. Vocês não tinham nenhum tipo de incentivo ou uma verba que viesse de algum órgão governamental, alguma coisa assim? Nada disso? Tinha naquela época o Prêmio Estímulo, concedido pelo governo do estado de São Paulo. Quem era na época? Quem que era secretário de Cultura? Acho que é até o que hoje é presidente da TV Cultura, o Marcos Mendonça. Tinha uma lei conhecida como Lei Mendonça, mas se bem que acho que o Prêmio Estímulo não era necessariamente vinculado à Lei Mendonça. Eu sei que era o prêmio que dava recursos. Como você concorria a esse prêmio? Apresentando roteiros de curta-metragem. Se você fosse contemplado, você teria direito a um determinado montante em dinheiro para fazer o seu filme. Então, esse valor era fixo. De qualquer jeito, o seu orçamento tinha que se provar viável para que você ganhasse o prêmio. Um bom roteiro e um bom projeto. Agora, se o seu filme custasse mais do que aquilo, o problema é seu. Então, não era um prêmio adequado ao orçamento, à necessidade do filme. Era um valor lá, vamos dizer, R$20 mil. Então, de qualquer jeito, quem ganhasse o prêmio tinha que se virar, tinha que conseguir, e a gente se virava. Eu nunca Vocês ganhei... iam atrás de patrocínio? me empresta um estúdio, você tem um microfone, cadê um refletor, tô precisando de um tripé. Entendi. Era bem assim mesmo, né, Soninha? Correndo atrás. Eu não fui contemplada no Prêmio Estímulo nenhuma vez, apresentei roteiro 2 ou 3 vezes, mas trabalhei em vários curtas que foram contemplados. Então, assim, não tem salário para ninguém. Assim, não tem salário? Não, nesse caso, assim, era tudo amador. Era como se não existisse atividade cinematográfica profissional. Quem fazia cinema fazia por amor, correndo atrás do dinheiro, do financiamento familiar, do patrocínio. Então, eu sabia o que me aguardava, mas eu ainda tinha essa esperança de conseguir viabilizar algum projeto. Mas veio o convite para trabalhar em televisão, quando eu estava no 2º ano da faculdade de cinema. E partiu de quem esse convite, Soninha? Eu conheci um jornalista fazendo teatro amador. Ah, tá. Não era nesse meu grupo de teatro que tinha as pretensões de se profissionalizar, era no Teatro da Cultura Inglesa. A cultura inglesa tinha uma atividade cultural muito forte, assim, complementar às aulas, tão importante quanto as aulas. Eles valorizavam muito isso. E aí tinha um festival de teatro anual, as peças eram todas em inglês, necessariamente, e eu sempre participava, dirigindo ou atuando. E conheci nessas peças, nessas encenações, um jornalista da área de música. Certo. Então a gente conversava muito sobre música entre um ensaio e outro. Eu também gostava de pesquisar bandas novas, sons alternativos, não gostava muito, fazia muita questão das paradas de sucesso. Então eu tinha ali um interlocutor maravilhoso, porque ele também era garimpeiro, ele trabalhava na antiga revista Bis, lembra? Sim. Então trabalhava na Bis, ele mesmo era músico, então a gente tinha altas conversas sobre Tom Waits, sobre R.E.M., quando ninguém sabia quem era R.E.M., né? Era só vocês, né? Secreto, aquela coisa que quando a banda começa a fazer sucesso, você fica com ciúme. Eu conheci a B52 desde... Faz sucesso, o pessoal fica com dor de cotovelo, né? Então, esse jornalista fazia teatro comigo e, naquela ocasião, estava trabalhando na MTV como produtor. E precisando urgentemente de um assistente de produção que tinha que falar bem inglês,
Porque a maioria do material de que a gente dispunha para pesquisar era em inglês, não tinha quase nada em português. Então precisava ser alguém que se virasse muito bem no inglês, que conhecesse música razoavelmente, mais do que a média, e que tivesse um bom texto. Porque a função do assistente de produção seria escrever textos para os apresentadores. Então, assim, se eu queria trabalhar na MTV, não, nem um pouco. Não tinha a menor Você não estava nem um pouco afim, música não era a sua praia. Assim, mas de verdade eu não estava afim de trabalhar na MTV. Sabe por quê? Trabalhou muito tempo lá? Trabalhei. 10 anos, né, Tomei Soninha? gosto, né? Mas no começo, não. Pega Eu gosto, aceitei. Foram 10 anos, é isso, Soninha? 10 anos, que de diz aqui no meu 90 a texto. Eu tô 2000. falando que tá escrito aqui no meu texto. Tá certo, tá escrito Você tá certo, dizendo rapaz. Não é 10 sempre, anos? viu, que tá escrito certo. Eu entrei na MTV fazia um mês que ela estava no ar. E ainda era aquela coisa do HF, né? Você tentando assistir, verdade. bota o bombril na antena, mexe pra lá e Nossa, pra cá. que tempo, hein? Era Tempo era bom. horrível, era horrível. E assistir na casa do vizinho, né? Quando eu finalmente consegui assistir MTV, eu detestei. E achei uma coisa tão boba, tão artificial, forçada, sabe? O apresentador jovem falando, e aí, galera? A gente tá aqui pra curtir o sucesso. Eu achava aquilo horrível. Então, quando o meu amigo me convidou pra trabalhar na MTV, eu falei, e MTV? Eu já não quero televisão, eu quero cinema. Isso sem falar do fato, Soninha, que a MTV era um canal que só se pegava com antena UHF, não é isso? Então não era aquela coisa dos canais abertos, né? Não, era difícil a assistir. A batalha pela audiência era terrível. Era difícil trabalhar porque as condições eram precaríssimas e tinha esse conflito permanente entre o modelo americano, porque era uma TV sucesso dos Estados Unidos. Eu realmente estava super ansiosa pela chegada da MTV no Brasil. Eu pensava, nossa, uma TV que passa música o dia inteiro. Que coisa maravilhosa! Eu costumava ver videoclipe na TV Cultura, uma vez por semana, 1 hora. Sim. Tinha um programa lá que antes era o TV2 Pop Show, que depois virou Som Pop. Então, 1 hora por semana, você podia ver os videoclipes do Queen, que eu adorava, do Iron Maiden, que eu também gostava. Quer dizer, estava faltando uma TV como a MTV. Então, quando chegou a MTV ao Brasil, eu fiquei felicíssima como espectadora. Tentei assistir, foi difícil e achei que não gostei, eu achei que era muito bobo, muito adolescente. Eu já tinha 20 e tantos anos, não tava mais no pique. E aí? Aliás, acho que eu nunca estive, mas... Você então, nunca foi de balada, não, Soninha? Olha, não deu nem tempo, sabe? Como eu tive filha com 16 anos... Você foi mãe aos 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 14, eu tive filha com 16. Realmente não dava tempo, né? Não tinha tempo de balada. Não tinha, não dava. Você O pessoal tem hoje 3 saía... filhas, Soninha? 3 filhas, uma de 32... Uma que vai fazer 30 em novembro e uma de 19. Olha que maravilha. As 2 mais velhas já casaram. A mais velha de todas tem uma filha de 2 anos. Eu sou a avó da coisa mais... A avó enxuta, hein, Soninha? A Gabriela é tão linda que é covardia, assim. Quantos aninhos ela tem, Soninha? Linda, 2 aninhos, olha que lindo. Mas sabe que a minha filha teve muito mais... A minha neta ter 2 anos é a prova de que eu... Até que não fui mal, não fui muito mal como mãe, como educadora. Porque a minha filha eu tive com 16. Essa filha de 16 olhava para mim e falava assim, quando ela tinha 5 ou 6 anos, que eu fiz faculdade quando eu já tinha 2 filhas, carregando elas para cima e para baixo. Olha. Um dia ela falou com uma amiguinha dela assim na minha frente, ela falou, sabe, quando eu crescer... Primeiro, eu vou fazer faculdade. Depois eu vou ter filho. Já. Ela cumpriu. Fazendo uma alusão à mamãe. É né? lógico. Na verdade, ela fez faculdade, ela fez pós. Agora que ela tem 32 anos, que ela tem uma filha de 2 anos. Ela é muito ajuizada. Você que está ouvindo Juntos na Web, a gente só para você saber, você que está chegando agora, ouvindo a gente está aqui batendo um papo com a Soninha Francini, né? Uma moça super simpática, está falando aqui das suas experiências, né? Do século passado, 1990. Soninha, vamos voltar um pouquinho para o teatro? Deixa eu só perguntar aqui no meu... Sim, pergunte. Para Soninha aqui, você sabe que vou muito para esse lado, não sei se você não quiser responder, não precisa responder. Vou muito para o lado político. Você é candidata a vereadora. Eu fiz essa... Porque você já foi vereadora antes. Eu caí nisso de novo. Você já foi vereadora antes, acompanhei sua carreira como vereadora. Você se candidatou 2 vezes a prefeita de São Paulo. Inclusive, a última eleição, você falou...
se o Haddad cumprisse tudo que prometeu, você ia fazer uma tatuagem do Lula no braço. Com o boné do Corinthians. Com o boné do Corinthians. Pensa o que é isso para uma palmeirense. Você tatuar qualquer pessoa com o boné do Corinthians. Para matar mesmo. Eu achei aquilo incrível, para arrancar sabe por quê? pele. Porque, inclusive, eu vi entrevista sua no YouTube, eu vi outra entrevista, agora não me lembro onde. Essa eu li, quando você diz, né? Se o Haddad fizer tudo que prometeu, eu vou fazer uma tatuagem do Lula aqui no meu ombro, com o bonezinho do Corinthians. Eu achei aquilo Olha, muito Zé, eu vou te dizer uma coisa. Foi uma aposta mais tresloucada ainda do que essa. Porque eu não disse se ele fizer tudo. Eu disse se ele tiver começado 10%. É verdade, é verdade. Começado 10%. Do Arco do Futuro. O que é que ele fez? 5? Nada aí. Não, do Arco do Futuro não. Nada. Não vai fazer mais. Né? Como eu já fui vereadora e já fui subprefeita, eu conheço a máquina pública. Esse monstro chamado máquina pública. Principalmente em São Paulo, né, Soninha? Muito. Assim, a cidade em si já é complicada, né? Até o pessoal fala, mas o metrô de Londres foi feito numa tacada. Bom, primeiro que pode pesquisar. Foi um processo de uma violência absurda. As pessoas não foram desapropriadas, elas foram expropriadas. Quem estava morando no caminho do metrô, um abraço, foi varrido. Felizmente, hoje em dia, a gente já não faz mais as coisas desse jeito, né? Pelo menos isso. E a cidade, ela está pronta já, caoticamente pronta. Então, o subsolo, acima do solo, do lado do solo, é tudo muito ocupado já. Sim. Então, você achar que você vai fazer um túnel, uma ponte, assim, no estalar de dedos, né? A cidade é complicada. E as regras não ajudam nada, né? A burocracia é de enlouquecer. Enlouquece o cidadão. Quando ele vai lá e quer um alvará, né? Com certeza. Ele é enlouquecido. E quem está do lado de dentro do balcão, atendendo aquele cidadão, também enlouquece. Verdade. Então, quando alguém diz, não, eu vou fazer 240 creches, não vai. Não vai fazer, né? Não quantas vai. Ele fez? Diz, ele fez 420. Mas quantas que ele fez? A realidade é 380. Enfim. Aí até eu vindo para cá, eu vi um prédio, uma construção de uma creche nova, linda, vindo do metrô Jabaquara. Então nem sei onde eu estava passando, mas era entre o metrô Jabaquara e aqui o estúdio. Uma creche linda, e eu reconheci que aquela creche é do programa Mais Infância, que é um programa de repasse de recursos do governo federal para os municípios. Sim. Então tem um padrão maravilhoso. Qual que é o problema do programa? E esse, com certeza, eu conhecia melhor, porque eu sou muito xereta. Eu entro na internet, fuço, entro lá na lei de acesso à informação, solicito. Tanto é que eu passei na porta e falei, essa creche é com dinheiro federal. Por quê? O governo federal criou um modelo de creche, assim, você quer fazer uma creche no seu município? Eu te dou R$1 milhão, mas tem que ser essa creche daqui, ó. Com X metros quadrados, não sei quantas salas, não sei quantos andares, piso de granito, parede amarela. Isso é bom para a população, Soninha, que tenha esse padrão? Que haja um padrão de qualidade é ótimo. O problema é que esse padrão formulado de um jeito para o Brasil inteiro. Então, por que o Haddad pensou que ia fazer muitas creches desse modelo e ele não conseguiu fazer? Porque para você receber o dinheiro federal para fazer essa creche, você tem que ter um terreno de 80 mil metros quadrados, sabe? Complica, hein? Não é esse o problema em São Paulo. O problema numa cidade como São Paulo não é ter um dinheiro para erguer um prédio. O problema é você funcionar. ter a área para erguer um prédio, para começar um prédio de creche com aquelas dimensões, e segundo, o custeio, né, a manutenção. Então, eu sabia, eu tentei, eu falei com ele algumas vezes nos debates, e eu dizia para ele, não, candidato, não. Eu lembro que vocês teve levou muito a sério. Não sei se foi no SBT ou se foi... Eu não me lembro agora qual canal foi. Foi um debate bem acalorado, né? Os debates, eles são tensos, né? Mas, infelizmente, os debates parecem mais gincanas do que debate propriamente dito. A gente acompanha tem essa cara. As eleições americanas, né? Que das eleições estrangeiras são as que a gente tem mais a possibilidade de acompanhar. Então, você vê discussões mesmo entre dois candidatos. E são intensas, e são acaloradas, e perdem o nível, um xinga o outro. Tem todos os defeitos. Lá agora, né? Todos os defeitos de debate, Mas tem a qualidade de serem
debates de fato com argumentações e um mediador de verdade. Um mediador que diz assim, presidente, o senhor não respondeu a pergunta. Cobra dele, né? Presidente, não, eu perguntei o que o senhor vai fazer em relação aos imigrantes. Aí ele fala, olha, realmente o mundo está vivendo um momento muito conturbado. Não, presidente, mas o que o senhor... Começa a levar a conversa lá para o outro lado, né, Soninha? E nos debates no modelo que a gente tem, né, na televisão brasileira, o mediador, ele cuida do tempo, basicamente, do cronômetro. Agora a pergunta é do José Henriques para o Claudinho. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua resposta. E aí, se você perguntar quanto custa um mamão e ele disser que prefere gasolina do que álcool, fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Não tem nenhum compromisso com o debate. Então, existem candidatos que são ótimos nisso. Eles respondem qualquer coisa, menos o que você perguntou. Forte pela tangente. Você ia falar a respeito do teatro. Eu entrei no... isso, a gente começou a falar de teatro, aí entrou na política, é inevitável. É inevitável. A gente vai fazer assim, Soninha Francine. A gente vai para vamos ouvir 2 músicas. Oba! Para quebrar isso aqui. E Astrogildo ainda fala? O papo tá muito bom, tá muito bom. Mas vamos ouvir 2. Astrogildo ainda fala? Astrogildo foi embora, a Soninha falou que encontrou com ela na saída. Não foi nada, ela tá ali, ela perguntou pra mim que hora que eu vou falar. Acho que você não vai falar mais hoje, não. Então vamos ouvir 2 músicas, Soninha. A gente vai ouvir aqui, olha, com o seu Jorge, amigo da minha mulher. Na sequência a gente ouve There Old Big. Eu tô sem óculos, então eu tô lendo. Eu já leio mal em inglês, mas sem pressa, Zé. Aqui, 2 graus. O Zé emprestou os óculos. Tá filmando isso aí, bicho? Deixa eu colocar aqui. Cara, não... Agora que eu não vou conseguir falar mesmo. Peraí. Sem óculos ninguém. Dá pra Soninha ler aí. Soninha, você que lê inglês, por favor, anuncia a música em inglês pra gente, Soninha, por favor. That's I Would Be Good, Alanis Morissette. Muito bem, vamos lá? Pronto aí. Diz que teve uma visita no Rio de Janeiro lá com a Alanis e morreu 7 lá, eu acho. Juntos na web, estamos de volta depois dessas 2 músicas lindas, né? É verdade que o ouvinte não sabe que teve um negócio aí. Segura aí! Segura aí! Não, o que acontece nos bastidores a gente não conta, a gente não fala. O computador acabou a bateria, segura aí! Uma beleza. Vamos falar então das 2 músicas que a gente ouviu. A gente ouviu o seu Jorge, amiga da minha mulher, né? E ouvimos aqui There Old Be Good. Agora eu falei, porque agora deu pra enxergar aqui. Com a Alanis Morissette. Soninha, nós estamos voltando aqui, né? E mais uma vez gostaria de agradecer muito a sua presença aqui com a gente, tá bom, Soninha? E dizer que a gente está muito honrado. Mas posso ser assim, repetitivo? Depende, né? É que a gente está muito honrado mesmo pela sua presença, menina. Que Só isso? quem não está honrado é Astrogildo. Eu estou adorando estarmos juntos na web. Deixa eu. Você tinha perguntado vamos falar a respeito do teatro. Você queria voltar vamos voltar um pouquinho para o teatro, Soninha. Porque aqui no meu texto aqui, diz que você participou da peça Gota d'Água do Chico Buarque e como personagem principal, só isso, né? Como a Joana. Fala um pouquinho dessa sua experiência pra gente, Soninha, por favor. Eu conheci o diretor da Gota d'Água lá no Teatro da Cultura Inglesa. Sim. Ele era aluno da Cultura Inglesa e cada filial da cultura apresentava uma peça no festival de teatro. É o Robson Corrêa de Camargo, é isso? Ele mesmo. Ele é diretor desde o princípio, desde o começo desse projeto lá no Cultura Inglesa, não? Então, na cultura não, ele era diretor de teatro. Sim. Era aluno da cultura, então quando o pessoal soube que entre os alunos havia um diretor de verdade... E quem era o diretor desse projeto lá no Cultura Inglesa, esse projeto de teatro lá? Olha, é um projeto da instituição como um todo. Assim. Certo. A Cultura Inglesa dá muita ênfase às atividades extra-classe, como reforço para o aprendizado do idioma. Quer dizer, eles acreditam, tanto é que o nome Cultura Inglesa se deve a essa crença de que a língua não é só um mecanismo que você aprende a usar, certo. Que a língua faz parte de um contexto cultural, então por isso eles davam essa chance da gente fazer teatro, por exemplo. Então o Robson Camargo dirigiu uma peça da Cultura Inglesa, mas ele tinha um grupo de teatro amador. E o grupo teve um racha lá, há 2 semanas da estreia da peça. Meu Deus. E ele ficou desfalcado. A peça Gota d'Água. Então ele ficou desfalcado de metade do elenco, inclusive a Joana, que é o papel principal, é a Medeia, né? O correspondente então você estava no banco de reserva, é isso, Sonia? Nem isso, nem no grupo eu era. nem no banco você estava. Nem no grupo eu era. Esse grupo era o Martupe. E eu conhecia ele lá da cultura. Então ele me ligou um dia e falou assim, então, tive um problema aqui,
no meu grupo, o pessoal saiu, brigaram, e eu tô precisando de uma atriz e eu pensei em você pra Joana. Eu quase soltei o telefone da mão. Eu tinha acabado de ler A Gota d'Água por mera coincidência. Olha só, que coisa, hein? Então eu li, eu sabia bem do que ele estava falando, falei assim, eu queria você pra Joana. E era a primeira vez que eu ia fazer teatro em português. Olha que coisa engraçada. Porque na cultura a gente fazia tudo em inglês. E bem aquele texto que eu já tinha visto, eu conhecia. Agora, não sei se vocês já viram, A Gota d'Água é um livro. Sim. É um texto, assim, enorme, substancioso, E faltavam 15 dias para a estreia. Então eu falei, meu Deus, eu comecei, naquele dia eu já fui para casa, peguei o livro da Gota d'Água, fiquei lá lavando roupa e decorando o texto. Era época de fralda de pano, sabe? Entendi, fralda descartável era muito cara. Então eu passava 2 horas no tanque todo dia. E aí fiquei lá já decorando o texto. Ficava aquelas coisas amarelas penduradas no varal, né? Porque você nunca conseguia tirar a mancha amarela, né, Soninha? Não, aí, gloss mancha que é um horror. Não sai de jeito nenhum. Pode ferver, pode escaldar. Verdade. Mas aí mancha não é sujeira. Então eu aprendi a não me importar tanto. Aí veio o primeiro ensaio, ele me apresentou pro grupo. Olha, essa aqui é a Soninha. Ninguém nunca me chamou de Sônia, né? Só minha mãe. Essa aqui é a Soninha, ela veio para fazer a Joana. Mas a sua mãe chamava você de Sônia quando ela estava brava. Aí falava o nome completo. Aí é Sônia Francine, sai correndo, foge. Então participei do primeiro ensaio. E da cultura inglesa tinha um pouquinho de fogueira de vaidades, assim, sabe? Quem vai fazer o papel principal? E eu cheguei lá na Gota d'Água pensando, caramba, nem do grupo eu sou. Nossa. Aí eu vou chegar lá e eu sou a Joana. Olha aqueles olhares. Esperando, assim, um certo ressentimento, como você teve no ESPN, né? Mas foi todo mundo. E aí o Robson me apresentou, olha, essa aqui é a Soninha, essa é a Joana. Aí todo mundo, que legal, muito prazer, que aquela bacana. Falsidade toda, né, Sabe Soninha? Que não? Não mesmo? Sabe que não, todo de mundo, verdade. Eu tinha... sentiu assim, recebeu bem, então. Incrivelmente bem. Eu fui com a Raquel no colo, a Raquel tinha 6 meses, a minha mais velha. Então era assim, enquanto um tá passando a cena, o outro tá cuidando da Raquel, aí eu troco a fralda e daqui a pouco legal. É minha vez de entrar. Foi esse grupo que eu pensei que poderia vir a ser uma companhia profissional, porque a gente tinha essa relação entre as pessoas que virou um laço de amizade muito forte. Então eu não queria simplesmente ser atriz profissional de teatro. Eu queria que aquele grupo viesse Você a pensava ser no grupo todo, né, uma Soninha? companhia profissional de teatro. E no fim cada um foi para um lado, e tem um menino que é ator, um outro, olha as voltas, né, que o mundo dá. Um dos meus colegas atores desse grupo de teatro, hoje ele é o supervisor de atividades culturais da cultura inglesa. Olha aí. Então ele faz parte da organização a cultura cresceu muito desde que eu estudei lá. E hoje são promovidos festivais enormes, com vários grupos estrangeiros, de música, de artes plásticas, de teatro, de dança. E esse meu amigo do grupo de teatro, que naquela época nem falava inglês, ele depois ganhou uma bolsa para estudar na cultura inglesa. E ele não só aprendeu inglês, mas acabou a carreira dele artística e cultural se desenrolou dentro da cultura inglesa. E eu fui lá fazer cinema e trabalhar em televisão, quem diria? Soninha, aqui diz que essa sua performance como Joana na peça Gota d'Água lhe rendeu aqui o prêmio The Best Production Award do Drama Festival da Cultura Inglesa em 1984. É isso mesmo, Soninha? Não, eu no mesmo ano que eu ganhei um prêmio, eu fiz a Joana. Mas a Gota d'Água não era no Festival da Cultura Inglesa, tá. porque a gente ensinou no original mesmo em português. Soninha. Né? Inevitável. E eu ganhei um prêmio fazendo teatro em português. Sim. Como iluminadora. Tá. Eu iluminei uma montagem do Corvo, do Edgar Allan Poe. Converteram, né, o poema, traduzido para o português, em uma peça de teatro. Entendi. E eu fiz a iluminação do Corvo e ganhei um prêmio no festival da USP. E aí depois foi legal fazer cinema depois, tendo tido essa experiência de iluminar peças de teatro. Porque você não vem
sem ter noção nenhuma do que é a fotografia de cinema, embora sejam coisas completamente diferentes, você tem alguma noção de ótica, dos efeitos das diversas lentes, refletores, da temperatura de cor da luz, isso eu já tinha estudado um pouco antes no teatro, então depois eu fiz... Favoreceu mais, né? Muito bem. Tudo isso para dizer que não existe trabalho perdido, né? Por isso quando eu falo quase tudo que eu queria deu errado e tudo bem... Acabou dando certo. Entendeu? Né? A minha experiência na cultura inglesa, no teatro e depois na faculdade de cinema e que me levou à televisão, não tem nem um pedacinho dessa história que não tenha servido para alguma coisa. O conhecimento não tem fronteiras, né, Soninha? Não, e nunca é desperdiçado, mesmo que na hora você não saiba bem por que você está passando por aquilo. E olha que eu sou uma pessoa que critica o currículo escolar loucamente, porque eu acho um absurdo que os adolescentes, jovens, tenham que aprender de cor a tabela periódica, porque vai cair no vestibular, e em vez de aprender, por exemplo, como é que funciona o poder legislativo. Então, para mim, você tem que saber o que é mitocôndria, mas não faz ideia do que é vereador, né? Você aprende ali a calcular o número atômico do berílio, mas não faz a menor ideia do que é quociente eleitoral, é um problema. Soninha, mas acontece o seguinte, é isso que eles não querem, me desculpa falar. É isso que eles não querem. Soninha, pode até ser. Deixa eu só dar um recado aqui para os nossos ouvintes. Você que está ouvindo a gente aí, quiser entrar em contato, né, participar desse papo também, é só você escrever para a gente um e-mail, que é o programa juntosnaweb@hotmail.com, ou o nosso WhatsApp, né, José? Qual que é o número? É o Não deixa o seu microfone cair, senão você não consegue falar nada aí, José. O microfone tá te traindo. Vai lá, José. É o 98211-6172. Muito bem, você pode mandar inclusive um áudio pra gente, pode falar a sua opinião a respeito aqui do que a Soninha tá falando. E lembrando, para você que está chegando agora, a gente está batendo papo com a Soninha Francini, né? E agora quem vai fazer uma pergunta para a Soninha, vai ter essa honra também, é o nosso amigo Carlos Henrique. Por favor, me dá Carlos. Só um minutinho, deixa eu agradecer aqui algumas pessoas aqui que mandaram o WhatsApp, né? Que é a Fátima, da Zona Leste. Um abraço, Fátima. Também a Nair, São Bernardo do Campo. A Isabela, que é de Capão Redondo. E a Rita, que é da Água Rasa. Muito bem, esse pessoal, todo um grande abraço, né? Muito obrigado aí pela participação. E hoje nós estamos aqui com a Soninha Fantini falando... Francine. Fantini, não. Deixa eu falar... Não, que eu sou não para... Deixa a Astrogilda falar o nome dele errado. Você não, pelo amor de Deus. Mas nós estamos recebendo ela aqui no estúdio, né? E agora quem vai fazer a pergunta é o Carlos. Carlos Henrique. Vamos lá, Carlos. Olá, Claudinho. Olá, José Rodrigues. Soninha, uma alegria ter você aqui no nosso estúdio. E esse programa Juntos na Web também é transmitido pela Rádio Ônibus, a primeira Rádio Ônibus do Brasil do mundo, a qual eu sou idealizador. Gosto e observo bastante o transporte coletivo e sou usuário também. Tenho meu carro, mas uso o do transporte coletivo por muitas e muitas vezes. Inclusive, para vir para o estúdio, são 3 ônibus para chegar aqui da Grande São Paulo até aqui. A pergunta são em 2 momentos. Primeiro, como que você, como usuária, eu sei que você é do transporte coletivo, está vendo o cenário do transporte, que por muitas vezes é pensado por um engenheiro ou alguém que não usa do transporte e nunca pergunta à população se assim está bom. Não estou falando de valor de passagem, mas o jeito que o transporte faz chegar até o bairro da pessoa, até o metrô ou até os terminais. Da maneira que está, o mapeamento parece muito mal planejado ou feito por alguém que não conhece ou não perguntou para a população. Se você pensa assim. E o segundo momento, e se você, caso seja eleita, pretende continuar utilizando o transporte coletivo? Não pretendo abandonar o transporte coletivo, não é nem porque eu considero que isso seja um dever da pessoa pública, e considero, mas porque eu entendo que é vantajoso em várias situações. E as pessoas precisam se convencer disso. Que já existem situações, com todos os defeitos do nosso sistema de transporte público, em que vale muito mais a pena você pegar o ônibus e o metrô do que você sair de carro. Então, na Avenida Francisco Matarazzo, perto ali do estádio do Palmeiras. Opa! O grande Palmeiras. Aos São Paulinos que estão aqui.
Você é São Paulino também, não? Não, né? A Francisco Matarazzo tem há muito tempo um corredor de ônibus e 2 pistas de rolamento para os automóveis. Ali o ônibus passa dando tchauzinho, assim, é um ótimo corredor, funciona muito bem. Então ali já é vantajoso deixar o carro em casa e pegar o ônibus. Aí olha o que eu disse, né? Um corredor que funciona bem. Porque esse é um problema, o corredor tem que funcionar. O corredor não é simplesmente uma faixa segregada que ali o carro não entra e só entra o ônibus. Se entrar ônibus demais no corredor, também não presta. Você passa a ter um congestionamento de ônibus no corredor ou na faixa exclusiva. Nós temos bem isso aqui na Avenida Santo Amaro. Em várias avenidas acontece isso. Então, você precisa ter, isso você quer... Que conhece bem o assunto e é apaixonado por ele, tem que ter gestão do corredor, tem que ter a operação correta de um corredor. E isso não é uma invenção minha, não é uma tese revolucionária. Todo mundo sabe, todo mundo que manja de transporte sabe. Você não pode ter 20 ônibus enfileirados num corredor. Você pode ter um ônibus de grande capacidade, que é o articulado ou biarticulado, circulando no corredor, assim como o metrô circula no trilho. Então aí você tem um intervalo bem previsível entre um comboio e outro, né? Olha, a cada 5 minutos passa aqui um ônibus biarticulado. E ele vai do Terminal Bandeira até o Terminal Santo Amaro e volta. Então essa é uma linha tronco, que é alimentada pelas outras linhas. Então, esse ônibus de grande capacidade, intervalos regulares, leva o pessoal ao longo do corredor. Aí a pessoa desce num determinado ponto do corredor e de lá ela pega um ônibus comum que vai deixá-la mais perto do seu destino. E se for o caso, na última ponta, ela pega uma lotação. Então, um sistema alimenta o outro. O que a gente tem hoje? Você tem um biarticulado que sai do corredor, faz uma curva apertada onde ele nem consegue virar, sobe uma ladeira empinada, desce uma ladeira absurda. Então, é tudo muito mal dimensionado. A gente chama de sistema de transporte coletivo por gentileza, porque não opera como um sistema. É um amontoado de linhas, de trajetos, algumas linhas são redundantes, então tem lugar que você tem linha demais para um mesmo percurso, até na Francisco Matarazzo lá, que eu frequento muito. Tem um ponto em que passam 25 linhas de ônibus indo todas para Praça Ramos. Não precisava de tantas. E aí fica um parado atrás do outro, debaixo do minhocão. E aí tem o detalhe, né, que realmente o especialista não sabe. Ele pode até olhar para um mapa e saber, não, tá certo, aqui é a linha tronco, aqui é a alimentação. Mas se ele não entrar no ônibus... se ele não fizer uma viagenzinha de ônibus que seja, ele não vai saber, por exemplo, que aquele tamanho de catraca não faz nenhum sentido. Você tem que fazer uma força grande para fazer girar a catraca do ônibus. A do metrô não, né? Do metrô é levezinho, tem a porta que tem os sensores e se abre. Automática. A catraca do ônibus é uma catraca que dá na altura do peito, pesada, dura. Aí você, para girar a catraca, segurando alguma coisa no braço, com uma criança pequena no colo, é mais difícil ainda. E ainda bota um validador do bilhete único depois da catraca. É uma coisa que eu não dificultar mais ainda. Você tem que, dependendo do seu tamanho, da distância do validador e da catraca, você tem que ficar na ponta do pé, se esticar todo para botar o bilhete único no validador. Quer dizer, isso é coisa de quem não usa. Não tem outra explicação. Não é possível. Alguém que passasse uma vez na catraca ia se perguntar. Ele não ia fazer isso, com certeza. Ia se perguntar. E aí eu digo sempre, né, que quem não tem a possibilidade de ter a experiência, né, eu uso o SUS, eu ando de ônibus, eu ando a pé, eu ando de bicicleta, e quando eu saio de carro sou eu que dirijo, não é o chofer. Ainda anda de moto? De moto não, porque roubaram 4 e eu não tinha mais. Quando você trabalhava na Rádio Globo, você usava moto. Eu usava moto. Olha, ele sabe tudo. Sabe tudo, hein? Olha o perigo. Usava moto. Eu ia direto. Olha que perigo. O Oscar Ulisses tirava uma onda, né? Tirava um barato da minha cara. Então, assim, tem coisas que, podendo, as pessoas têm que usar elas mesmas para ter a experiência. A gente vê isso muito, viu, Soninha? A CT, por exemplo... De vez em quando ela coloca algumas ruas como contramão, como sentido único. Você olha e fala, eu falo isso que você fala. Cara, esse engenheiro nunca veio aqui, ele nunca andou por aqui. Não é possível, né? Outro dia eu peguei um ônibus que tinha lá o selinho adesivo da acessibilidade. Bom, basta ter um espaço para uma cadeira de rodas ali que eles já dizem que é acessível. E não é nada disso. Os assentos preferenciais, aliás, acho lindo quando já existem cidades, acho que Santos, Manaus, que já disseram,
disseram não, todos os assentos são preferenciais. Enquanto tiver um idoso, uma gestante, uma pessoa com dificuldade de locomoção, com criança de colo de pé, então ela tem preferência em qualquer assento. Eu acho ótimo. Mas enquanto aqui em São Paulo a gente ainda tem, né, o sinal do assento preferencial para idoso, gestante, pessoa com dificuldade de locomoção, tem vários ônibus em que esse assento preferencial, ele fica 2 degraus acima do piso do ônibus. Do piso central, né, ali. Ele fica lá em cima, é verdade. Então você tem que subir 2 degraus. Eu tenho uma foto no celular, porque eu saio fotografando tudo. Aí outro dia chegou um senhor idoso, andando com muita dificuldade, apoiado numa bengala. Ele não conseguia subir até o banquinho dele. Ele ficou sentado no degrau. Que absurdo, então, não é? Só tem coisa que só quem usa sabe. E se por acaso você não puder estar naquele lugar, eu não sou cobradora, eu não sou motorista. Mas então você tem que ouvir as pessoas. Eu sou usuária da saúde, mas eu não sou enfermeira. Escuta a enfermeira, pelo amor de Deus. Escuta assistente social que trabalha no abrigo. Soninha, só que tem uma coisa. Quando se diz que os lugares preferenciais, a maioria das pessoas não entendem isso. Eu ando muito de ônibus, eu ando muito de metrô, onde eu vejo idosos, senhoras com criança no colo, gestantes, essas coisas, de pé e o cara sentado naquele... Eu, várias vezes, já comprei briga em ônibus, em metrô, por causa disso. Eu também. Por favor, levanta aí e deixa essa senhora ou esse senhor sentar. Eu não peço lugar para mim, porque eu já tenho direito. Mas eu não peço lugar para mim. Eu peço para aquelas pessoas que eu vejo que tem muito mais dificuldade. Eu, graças a Deus, não tenho dificuldade ainda, né? Vou ter um dia, é claro, mas eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa idosa ali com dificuldade para segurar até, e o cara sentado fingindo que está doente. E porque se ele não está no... como, às vezes assim, não, ele não está no assento preferencial, então não estou nem vendo. Mas não é assim. Claro que não. Não pode claro funcionar dessa maneira. Mas não é lindo que às vezes é o contrário disso? Você está no metrô, aí todo mundo repara que lá na porta da frente entrou uma pessoa idosa e não tem lugar para ela, aí alguém... Vai o não é telefone sem fio, mas vai a corrente assim até lá, chama ele, chama. Sentar aqui, vem. Ai, quando acontece bonito, isso. Acontece, eu fico maravilhoso quando acontece. Tem um probleminha também, viu, José? A minha filha tem um bebê agora de 15 dias, 15, 20 dias, e ela falou uma coisa interessante também, muito relevante, né? Ela, quando estava grávida, aquele barrigão, ela ficou com uma barriga de gêmeos, mas teve só uma, né? Eu olhava e falava, não é possível que só tem uma criança aí dentro. E ela disse para mim o seguinte, que muitas vezes ela estava na porta do trem, né, entrava, ficava em pé ali. Uma pessoa oferecia o lugar para ela sentar, mas ela não conseguia chegar lá. Tamanha a lotação do trem. Isso também é uma coisa relevante. Você não sabe, já aconteceu comigo o seguinte, levantar para a pessoa sentar, tu vem sentar naquele lugar ali. Também tem isso, aquele cara de estacionamento. Que pega a sua também acontece. Semana passada mesmo eu levantei para uma senhora sentar, o cara veio, sentou, eu falei, meu amigo, por favor... Levantei para a senhora sentar aqui. Eu não via. Viu? Ele viu. Estamos batendo papo com a Soninha Francini aqui. Existe, esse que é o problema. Verdade, mas verdade. É tão lindo quando ela aparece. Participa com a gente, ó. Participa com a gente. Entre em contato através do nosso e-mail, que é o programa juntos na web, @hotmail.com, ou através do nosso WhatsApp, mandando a sua mensagem. Inclusive, se quiser mandar uma mensagem de voz, a gente terá um imenso prazer em soltar no ar, né, José? Repete o WhatsApp, por favor, que eu só anotei o começo. O WhatsApp é 9 8211 certo 6172. Tá. É o começo, todo mundo sabe. 9, né? 9 já sabe. 9 não precisa nem falar. 8211-6172. Exatamente. Soninha, a gente queria ficar conversando com você aqui, olha. Não, só um minutinho. A gente queria ficar conversando com você, José. Fica quietinho aí, José. Calma. Tem que falar para baixou. Você falou que tá. Você disse que tá gripado, que você não ia aguentar nem falar hoje, você já falou pra caramba. Mas eu tenho que perguntar ela a respeito de esporte. Pergunte, já. Só falando pra você, Soninha, aqui, olha. Eu te juro mesmo, eu tô meio envergonhado de ser repetitivo, mas que prazer imenso ter você aqui, viu, meu? A prosa tá boa, você abrilhantando aqui o nosso estúdio, né, batendo papo com a Soninha aqui. José Rodrigues, por favor, eu ia falar alguma coisa, até esqueci, o Zé falou aí. Fala, Zé, fala você, vai. O que eu ia perguntar pra você é a respeito de esporte, que você entende muito bem de esporte. Gosto muito, sei disso, entendeu? Eu sei, porque você foi comentarista, igual eu já falei, na Rádio Globo, você participou do programa O Debate Bola do ESPN, entendeu? E eu ouvi uma entrevista sua, quando você fala que, não sei onde você estava, numa entrevista, que o José Trajano chamou você para a ESPN. Foi.
Coisas de Trajano, né? Maluquice. Mas muito legal o Zé Trajano, né? Ele é muito legal.